hoje não sabe quem manda na CBF. Não tem ninguém lá para tomar frente para fazer mudanças. Poucas pessoas estão percebendo que o futebol brasileiro está passando um momento muito difícil. Não só na sua estrutura técnica, na sua estrutura física. Essa dessa onda de corrupção que pegou o futebol mundial, e o Brasil não está fora disso, isso está afugentando patrocinadores, afugentando pessoas, pondo pessoas torcedoras em dúvida qualquer tipo de resultado. E o futebol está perdendo os aficionados e isso é o que é mais preocupante. Eu acho que de 7, 8, 10 anos para cá, o futebol brasileiro está mudando e algumas pessoas ainda insistem em manter o modelo antigo. E o modelo antigo viu que foi bom enquanto durou. Hoje tem que ter uma transparência maior, uma divisão com os clubes maior, os clubes têm que ser mais independentes nas suas organizações. E isso as confederações não estão percebendo e esse está dando esse choque de mentalidade no futebol brasileiro. Nós perdemos de 7-1, não foi só por causa da administração, não foi só por causa da estrutura do futebol. Os atletas também têm culpa. E ninguém fala dos jogadores de futebol. O jogador de futebol é um pouco blindado. O 7-1, quando o juiz apita, não é a administração que faz a diferença. Quem faz a diferença são os atletas. Então erraram em tirar o Mano, erraram em pôr o Felipão, erraram em voltar o Dunga, erraram em tirar o Dunga, erraram em pôr o Tite. Então não tem tempo, não tem planejamento para um jogo de futebol, para uma seleção de futebol. Aqui no Brasil, infelizmente, o futebol é resultado. Então você pode roubar, você pode administrar mal, você pode fazer tudo errado. Foi campeão, ó, é ladrão, mas ganhou. Você administra tudo certinho, você administra perfeito, você faz uma organização perfeita e perde, o ladrão ele continua sendo e ainda é pé frio. Então, nós brasileiros temos mania de destruir aquilo que está sendo feito. Eu acho que quem tem que fazer o Campeonato Brasileiro é os clubes, vender o patrocínio, vender o nome do campeonato, fazer sua distribuição de dinheiro. E a CBF ficaria com a parte de doping, parte de organização técnica. Não pode ter um rompimento drástico que está muito próximo de acontecer por erros da CBF num futuro muito próximo. Então tem que ter uma mudança, uma transição do modelo atual ou do modelo antigo para um novo modelo, mas a CBF não aceita isso. O que nós vimos lá fora é uma organização e uns direitos muito mais determinados do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil existe muita lei, muito Ministério Público, muito Judiciário se metendo no futebol e quem tem que fazer o futebol é o próprio futebol. Então se você pôr no regulamento do campeonato algumas regras que hoje não se põem, você eliminaria muitos problemas no futebol brasileiro. A Lei Pelé atrapalha em alguns setores que é, por exemplo, CLT para jogador de futebol. O jogador trabalha 1 hora por dia, 1h30 por dia. O jogador trabalha todo final de semana. O jogador trabalha às vezes jogo à noite, 10 horas da noite. E quando ele sai do clube, ele entra na justiça, tem hora extra, adicional noturno, não teve folga. Então o jogador de futebol é regido pela CLT. Então tem que ter uma lei específica para atleta de futebol. Tem que ter uma regra específica para as leis do futebol. Os grandes jogadores de futebol não podem ser regidos por um funcionário de uma fábrica. E o jogador de futebol tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de um operador de fábrica que ganha R$1.000 por mês. E isso não é justo. O grande problema dos clubes hoje é a lei trabalhista. Nós estamos se metendo em algumas leis que esse país tem, que é um país de hipócrita, porque se faz leis aqui para não se cumprirem, que a gente está tentando mudar. Quem vende o Campeonato Brasileiro é a CBF. Quem vende isso é a CBF. Então, obviamente, ela não paga jogador, ela não paga prêmio, ela não tem despesa de viagem, ela tem uma estrutura dela interna que é grande para o que precisa. Por isso que o clube tem que tomar conta do seu campeonato, tem que vender o campeonato, tem que fazer os patrocínios, tem que fazer tudo para isso ficar diretamente dos clubes. Mas isso é uma mudança que eu espero que seja negociado o mais rápido possível, porque senão vai ser rompimento na marra, na briga. E aí todos perdem. Não existe monopólio. É oferta e procura. Alguém cobra o que a Globo paga? Se cobrir, o Corinthians não tem fechado com a Globo. O Corinthians vende para qualquer um. É só pagar. Futebol hoje existe porque a televisão paga. É a maior receita dos clubes. Não, a saída do título da seleção brasileira é normal. É um cara que fez um grande trabalho no Corinthians. É um dos melhores treinadores do país, se não o melhor. É justo que a seleção, nesse momento, leve o melhor. Mas, se o problema fosse o treinador, a seleção não teria problema. Com todos os defeitos do Dunga, o problema da seleção é muito maior que só um treinador. É a estrutura, é o que dão, é o comando. Temos que agradecer, é nosso ídolo, parabéns, obrigado e boa noite. Ou você torce para um clube, ou você torce para um técnico ou para um jogador. O Tite é muito mais ser humano e homem do que treinador de futebol. Ele é uma peça. Ele é uma peça, mas não é a solução, infelizmente. Nós fizemos um grupo de oposição que não se vingou muito lá na frente e hoje continua trabalhando. A eleição da CBF é arcaica. Então vamos ver o que consegue para 18, mas temos que trabalhar.
Eu sou um cara que eu acho que eu posso agregar muito ao futebol, não tenho a CBF como projeto de vida, mas acho que eu posso agregar e ajudar bastante, independente de ser presidente ou não.